Você já parou para pensar no que aconteceria com a sua saúde se durante apenas 30 dias você decidisse retirar completamente o açúcar adicionado da sua dieta? Muitas pessoas acima dos 40 anos chegam a essa fase da vida sentindo que o metabolismo não é mais o mesmo, observando um acúmulo de gordura que antes não existia e percebendo uma oscilação constante nos níveis de energia ao longo do dia, e é exatamente sobre essa transformação fisiológica profunda que vamos conversar hoje. Então, convido você a se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas sobre o funcionamento do seu corpo. Quando falamos de açúcar, não estamos tratando apenas de uma questão de calorias ou força de vontade. Estamos falando de uma verdadeira orquestra hormonal que rege o seu bem-estar, a sua disposição e até a qualidade do seu envelhecimento metabólico. Para entender o que ocorre quando cortamos o açúcar, precisamos primeiro visualizar o que acontece dentro do seu sistema quando você o consome regularmente. Imagine que o seu sangue é uma autoestrada e a glicose é o combustível que circula por ela para chegar às células. Após os 40 anos, o nosso corpo tende a se tornar menos eficiente no manejo desse tráfego. Quando você ingere açúcar, o pâncreas libera insulina, o hormônio responsável por permitir a entrada de glicose nas células. O problema é que, com o passar dos anos e o excesso de açúcar constante, as suas células começam a fechar as portas para a insulina, um fenômeno que chamamos de resistência à insulina. É como se os receptores das células estivessem cansados de receber ordens e ignorassem o chamado, deixando a glicose sobrando na circulação sanguínea. Nos primeiros 3 dias sem açúcar, o seu corpo entra em uma fase de adaptação que muitas vezes é sentida como uma leve abstinência. É comum sentir dores de cabeça, irritabilidade ou um desejo incontrolável por doces. E isso acontece porque o seu cérebro, que foi condicionado a receber picos de dopamina toda vez que você ingerir açúcar, está sentindo falta desse estímulo. Pense no seu cérebro como alguém que se acostumou com uma recompensa rápida e fácil. Durante esse período inicial, o seu organismo começa a limpar o excesso de glicose circulante e os seus níveis de insulina começam a baixar pela primeira vez em muito tempo. É o momento em que o seu corpo começa a realizar uma faxina interna, ajustando os receptores celulares para voltarem a responder aos hormônios de forma adequada. Ao chegar na primeira semana sem açúcar, algo fascinante ocorre dentro das suas células. Como a glicose no sangue não está mais disparando a todo momento, o seu pâncreas finalmente recebe um descanso merecido. A inflamação sistêmica, que é aquela inflamação silenciosa que causa dores articulares, inchaço e cansaço, começa a diminuir. A insulina, que é um hormônio que favorece o armazenamento de gordura, passa a circular em níveis muito menores. Isso sinaliza para o seu corpo que ele não precisa mais estocar energia de forma tão agressiva. Você começa a notar que o seu nível de energia se torna mais constante. Sabe aquela sonolência que bate logo depois do almoço? Ela começa a desaparecer, porque agora o seu corpo não está mais enfrentando uma montanha-russa glicêmica, onde o açúcar sobe rapidamente para depois despencar, deixando você exausto. Na segunda semana, a mudança acontece no seu fígado. O fígado é o órgão que processa o açúcar, especialmente a frutose. Quando consumimos muito açúcar, o fígado transforma esse excesso em gordura, que muitas vezes fica acumulada no próprio órgão, gerando o que chamamos de esteatose hepática, ou gordura no fígado. Sem o excesso de açúcar, o fígado começa a processar as gorduras de forma mais eficiente e, pouco a pouco, essa gordura acumulada começa a ser utilizada como fonte de energia. É aqui que você começa a perceber mudanças visíveis no espelho. A gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos e causa o aumento da circunferência abdominal, começa a reduzir. O seu corpo, ao perceber que não tem mais uma fonte fácil de energia rápida vinda do açúcar, começa a buscar energia nas suas reservas de gordura. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica, a capacidade do corpo de alternar entre diferentes fontes de combustível. Ao completar 30 dias sem açúcar, os benefícios são profundos e sustentáveis. A sua pele, que antes sofria com o processo de glicação, onde o açúcar se liga às fibras de colágeno e causa o envelhecimento precoce, começa a apresentar uma aparência mais viçosa e firme. A glicação é como se fosse uma caramelização das suas proteínas, o que torna a pele mais rígida e menos elástica, mas ao remover o açúcar, você desacelera esse processo. Além disso,
a sua sensibilidade à insulina melhora drasticamente. Isso significa que, quando você come um carboidrato complexo, o seu corpo sabe exatamente como processá-lo sem disparar uma resposta inflamatória exagerada. A sua clareza mental também atinge um novo patamar, pois o cérebro, agora livre dos picos e quedas constantes de glicose, funciona de maneira mais estável e focada. Você deixa de ser escravo da fome constante, pois os hormônios que controlam a saciedade voltam a funcionar em harmonia. É fundamental entender que essa mudança de 30 dias não é uma dieta restritiva para ser abandonada depois, mas sim um experimento que ensina ao seu corpo como ele deveria funcionar naturalmente. Após os 40 anos, o nosso metabolismo não é o inimigo, ele apenas se torna mais exigente. Ele não tolera mais os abusos que tolerava aos 20 anos. E isso é um sinal de que precisamos cuidar melhor da nossa máquina biológica. Ao retirar o açúcar, você não está apenas emagrecendo ou perdendo a barriga, você está reduzindo o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão e problemas cardiovasculares. Você está dando ao seu organismo a chance de se autorregular, de desinflamar e de ganhar mais anos de vida com qualidade e disposição. Ao chegar ao final desse ciclo de 30 dias, você provavelmente sentirá uma diferença clara na sua disposição física. Imagine acordar pela manhã sentindo-se descansado, sem aquela névoa mental ou a sensação de que precisa de um estimulante imediato para começar o dia. Essa estabilidade é o resultado de um metabolismo que aprendeu a gerenciar suas próprias reservas. O corpo humano é uma máquina incrivelmente inteligente e capaz de regeneração, desde que ofereçamos a ele os insumos corretos e paremos de sobrecarregá-lo com substâncias que ele não foi projetado para processar em grandes quantidades. A longevidade, que é o desejo de muitos que buscam saúde após os 40, passa diretamente pela saúde metabólica e pelo controle do açúcar no sangue. Portanto, o desafio de 30 dias sem açúcar é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Ele permite que você perceba o quanto a sua dieta influencia diretamente o seu humor, a sua energia e a sua saúde a longo prazo. Não se trata de perfeição, mas de consciência. Quando você entende o que acontece dentro do seu fígado, como a insulina trabalha e por que a gordura abdominal se forma, você passa a fazer escolhas alimentares com base na ciência, e não apenas por impulso. Você descobre que o prazer de comer pode estar associado a alimentos que nutrem o seu corpo, em vez de apenas satisfazer um vício cerebral por açúcar. Agora que você compreende a ciência por trás dessa transformação, fica mais fácil tomar decisões que protegem a sua longevidade. O conhecimento é a chave que transforma o esforço em resultado duradouro. Se você deseja aprofundar ainda mais seu entendimento sobre como otimizar seu metabolismo e proteger seu corpo após os 40 anos, eu recomendo fortemente que você explore os outros vídeos deste canal, onde explicamos detalhadamente outros processos essenciais para a sua saúde. E se você sentiu que este conteúdo foi esclarecedor e quer continuar trilhando esse caminho de saúde e longevidade, não deixe de compartilhar este conhecimento com alguém que também precisa entender como o corpo funciona, pois o cuidado com a saúde é um ato de responsabilidade que se torna muito mais leve quando compreendemos a ciência por trás de cada mudança de hábito que decidimos adotar.